Essa é a temporada com o pior episódio da história de Stranger Things, segundo as notas da internet. Mas será que isso é justo de verdade? Fala pessoal, aceitamos mais uma sidequest e vamos agora conversar sobre a segunda parte da quinta temporada de Stranger Things. Tá acabando com bastante polêmicas. Assim, se já não estava muito satisfeita com a parte inicial, com o volume 1 da última temporada, o volume 2 veio com uma chuva de críticas. E a gente também teve algumas questões enquanto assistia, acho que não tanto quanto o hate massivo que tá acontecendo, mas tem muita coisa pra gente comentar. Este momento e este papo, essa sidequest, vai ser a gente falando do lados bons, lados ruins, segundo a nossa visão. E é claro, convidamos vocês também pro papo, pra vocês deixarem comentários de que vocês acharam, porque tá acabando. Então, bom ou mal, vale a pena a gente comentar. Eu acho que dessa vez a gente vai precisar de vocês pra entender tudo o que aconteceu aqui. É, porque teve muita coisa, né? Altos e baixos. Quer começar dizendo o que você achou de impressão geral? Primeiro eu quero deixar claro, eu gostei, eu me diverti assistindo, mas eu tenho muita crítica. Teve muitos momentos ali que me fizeram refletir por que eles foram por aquele caminho e não precisava, sabe? Deixou um pouquinho de lado o que eu sempre gostei no Stranger Things. Ou eles tentaram, vou falar diferente, eles tentaram potencializar muita coisa que eu gosto em Stranger Things, só que eles fizeram uma maçaroca. Eu acho que esse foi o problema. O que eu tive de problema, eu acho que existem dois pontos. Eu realmente tinha uma expectativa altíssima para a última temporada e eu tenho ciência de que isso colabora para toda a minha experiência também negativa. A gente saiu também de uma quarta temporada, a gente falou isso no vídeo da primeira parte, né, que veio num ápice incrível e você chegar em algo bem abaixo do que foi a penúltima temporada também dá uma esfriada, mas eu acho que tem algumas questões ali de roteiro que deram uma tropeçada. Não sei se era o presente de Natal que eu queria. Assim, eu gostei também, tá, gente? Eu tô aqui criticando, mas eu vi, sou o BD, pessoas falando, comparando com o final de Game of Thrones, e por favor, não. Tive meus momentos de arrepio também. É, assim, chorei. A gente choramos em momentos diferentes, inclusive, porque eu vi ali que uma hora que você se emocionou não foi a hora que eu me emocionei. Então, assim, tive momentos bons, mas também, assim, tem problemas que não se comparam com o final de Game of Thrones. Eu acho que o pessoal realmente tá passando um pouquinho do limite, até porque não finalizou também. Falta um longo episódio pra terminar de vez. Mas vamos lá, pontuando com nomes. Quero começar com a parte um pouquinho mais polêmica, porque assim a gente já se livra do que tá pesando. O que teve de pior? O que incomodou? O que mais me incomodou foi o excesso de discurso. Eles queriam dar importância para todos os personagens e colocar o discurso de todos os personagens. E eu, na minha cabeça, depois que eu assisti, eu falei, nossa, eu acho que tiveram, sei lá, uns 6 ou mais discursos aqui, focando em cada personagem, né? O Dustin no momento dele com o Steve, a Nancy com o Jonathan, e todos eles tiveram. Então, e daí eu marquei. No primeiro episódio, né, no quinto episódio, teve a briga do Dustin com o Steve e o momento deles. Então ali eu acho que já foi um primeiro discurso. Pra mim, e esse o melhor. Pra mim, esse é o melhor, porque ele tava preparado. Os 4 primeiros episódios que saíram no começo do mês... Construíram a atenção pra isso. Eles saíram na briga antes. Então, o fato deles terem sido a porrada entre os dois por causa do Ed, por causa do que tinha entre os dois, aquilo foi muito importante, porque esse momento voltou depois lá no terceiro episódio, né, no episódio 7. No sexto episódio, teve a Nancy com o Jonathan, que tava mais ou menos telegrafada ali, né, que a gente ia saber que ia acontecer. Eu achei que foi muito, assim, o roteiro virou e falou assim, agora é o momento, prendemos na sala, vamos falar. Prendemos de propósito ali, não teve mais sensação de perigo, sinceramente, eles deram uma pausa, foi realmente pra resolver a questão do triângulo amoroso, que ninguém mais aguentava, ou torcia, chips na internet, não sei o quê. Foi assim, gente... pausa, vamos resolver esse casal. E daí eles quiseram criar esse momento aí e não cresceu pra ele, entrou nele... Não te convenceu? Te convenceu? Eles terminaram ou não? Então, eu não tinha entendido que eles tinham terminado, tá? Até fiz rio sobre isso, porque eu tive que ver criadores falando oficialmente, irmãos Duffer, sobre, porque, foi o término. Durante o diálogo, era assim, tá, peraí, eles estão terminando. Não, vai pedir em casamento? Ufa, não vai. Mas não terminou. Eu entendi que o não pedido de casamento, tá, realmente assistindo da forma crua que eu assisti, sem nenhuma explicação de internet, sem nada. Pra mim era, beleza, não estamos no passo de casar, temos muitas discordâncias, mas te amo, vamos tentar resolver respeitando nossas diferenças. Foi o que eu entendi. Eu também. E aí depois eu falei, não, pera, foi um término. E assistindo com o olhar de foi um término, eu entendi que foi um término.
de fora. Mas a gente até comentou, nossa, se fosse eu naquela situação, eu ia falar, beleza, terminamos. Só pra deixar só claro. pra entender Acabou aqui. que acabou, né? Eu acho que Com eu certeza. não tô entendendo muito bem, só pra ficar bem claro. Porque Então, você ficar com a caraminhola depois na cabeça, para essas coisas dá não problema. funciona, Então, não. assim, eu Tudo achei... bem, são jovens. Jovens. São jovens, Eles eles não fizeram uma sabem deixar poesia. claro. Todo jovem é meio burro. Eu acho também, assim, eles quiseram fazer um negócio bonito. E sinceramente... E bonito ficou. Não, e sinceramente eu acho que também não acabou. Não que não acabou o relacionamento, sim ou não. Eu acho que vai ter mais um episódio aí pra continuar ainda isso aí. Não Pode acabou ser, o eles ainda assunto. viverão, assim, enquanto todos estiverem vivos, enquanto esses dois estiverem vivos, eles ainda terão mais momentos juntos. Então Exato. pode ser que a coisa realmente, né, vai, vem, ou deixa aquela pontinha de quem sabe no futuro vem aí, né, não sei. E daí, no mesmo episódio, tem mais um ponto de discurso, que esse pra mim foi totalmente inesperado, assim, inútil na minha Qual visão. foi? O discurso da Max e da Holly. Ali foi pra colocar ela como uma personagem clériga, sabe? Agora você faz parte da equipe, você faz parte... Quando ela tá as duas têm que fugir, um pra cada canto. Ela tá lá 2 anos, sai correndo, você já não passou a primeira vez porque você não correu, mulher, o que você tá fazendo? Acerta a indignação. Eu até entendo ela querer parar pra dar pra Holly aquele discurso, Mas a é parte coisa legal. rápida, só, rapidinha, tipo, vamos no discurso rápido. Até porque tem um bichão vindo. Assim, tipo, será que ela não teria pensado muito... Ou a Max foi muito cuzona de pensar assim, tipo, quer saber, eu vou passar no portal e foda-se ela, lá na hora do portal eu passo e deixo ela, ou... Tipo, ela teria pensado antes, né, ali que a Holly não vai conseguir passar, ou que vai trazer a Holly pra mente dela. Só que quando ela virou pra Holly e falou assim, Holly, na verdade, você não consegue ver. Eu falei, que cuzona. Olha a língua. Nossa, então, foi assim, Eu tipo, pensei. abandonar a menina. E daí eu achei legal, pelo menos, que ela vira e fala assim, vai pra tua casa e a gente te encontra lá. Foi. Isso deu mais contexto pra essa conversa acontecer. Eu entendo que foi pra abrir o portal da Holly, eu entendo Foi. que tinha que acontecer, mas você entende que foi, tipo, um pouco assim, galera, temos prazo pra entregar Stranger Things, temos que libertar a Holly agora, escreve aí. E daí escreveram. E, tipo, não pensaram muito. Essa foi a minha impressão. Eu não quero falar tanto assim dessa cena, porque pra mim ela realmente foi pulável. E daí vem o episódio 7. E voltando pra sua pergunta, são 3 discursos no episódio 7. Quais são? De novo, o papo do Steve com o Dustin, a segunda parte do You Die, I Die, né? Você morre, eu morro. Faço pano. Teve também um outro discurso, eu vou chamar de discurso aqui, que ele foi meio quebrado entre o episódio 6 e o episódio 7, que é a 8 com a 11. A gente já fala da 8. Nossa, Não quero levantar essa ainda. Ah. Mas foi também um discurso ali, né, de nós temos que morrer, né, nós não podemos sair daqui. E eu acho que o que pra mim não foi mais emblemático, mas talvez o mais emblemático pra muita gente, que foi a confissão do Will, que eu acho que tinha que acontecer. Não, tinha. Pra mim, o contexto dos episódios deixou claro que aquilo era uma coisa que o Vecna tava, pra mim pelo menos, o Vecna tava pegando nisso, era um peso pra ele. É porque o Vecna tava pega na usando sua contra fragilidade, no que te Exato. machuca, no que é insegurança, no que te faz sofrer. E isso pra ele foi um drama a vida toda, assim, Enquanto né? ele Então, não se aceitar, enquanto ele não superar, ele não vai conseguir lutar. isso é uma coisa Isso que... pra mim é muito importante. Sim. Agora, aí é o que eu preciso da galera. Quem é da comunidade diretamente, eu como cis não consigo falar muita coisa aqui, mas a Robin falou por uma pessoa, daí 2 e tá 3 e daí tá querendo dobrar a meta dela, né? Pra 6 pessoas. E ela fala como foi difícil pra ela. E o moleque vai lá e chama todo mundo pra... O Desculpa, Murray, a 8, o que a 8 tá fazendo lá com aquela cara com a de... cara de cu bunda, assim, tipo, lá fechado, no assim. fundo? Desculpa, gente, mas essa aí não me pegou não, cara. Eu olhei aquela cena ali e eu falei, não então, eu faz achei- sentido e eu acho uma mensagem perigosa. Se você vai se abrir pras pessoas, você vai querer as pessoas mais íntimas que você sabe que vão estar do seu lado. Passar uma mensagem que você vai gritar pro mundo assim, eu acho complicado. Eu não consigo falar nesse ponto, porque nunca Por isso que eu passei queria por... ouvir o pessoal. Pois é, nunca passei por, né? Então eu não tenho essa vivência, nem terei essa vivência. Mas assim, como pessoa que tá assistindo, tá? Como espectadores, como pessoas que estão curtindo a série e também que estão próximas desses personagens. Eu elogiei muito a construção de tudo isso do Will e o ápice disso até a A primeiro gente volume. até falou da Robin, que eles não tinham nada a ver, mas que funcionou super bem, porque eu não foi acreditava surpreendente. e os diálogos foram orgânicos. Porque eu sei que numa ficção a coisa extrapola, ainda mais Stranger Things, não precisa ser tudo verossímil, tudo faça sentido. Mas assim, justamente porque foi uma construção bonita, que você acredita, até mesmo na época que foi construído qualquer coisa do tipo, quando ele sentou pra falar com a mãe, eu falei, nossa, é importante. Muita gente tá dizendo, ai,
o discurso se abrir não era relevante. Era sim. O Will, como personagem, que agora ele tem... Isso o roteiro ficou bom. Ele mostrou que era importante. Como ele é um personagem que ele tem, não só construção psicológica, mas agora uma força vinculada com o vínculo que ele tem com a mente coletiva. Importante, claramente, pra batalha final, ele não pode ter empecilho. E isso era um empecilho. Então ele precisava passar pra isso até numa questão de batalha, sabe? Não só pro Will como pessoa, mas pra batalha, isso era fundamental. E aí, quando ele sentou pra contar pra mãe, eu falei, nossa, bonito, já tô ali me emocionando, já tá o negócio me vinculando. Quando chegou o Mike e ele faz sinalização de que ele vai falar pro Mike também, eu falei, caramba, que coragem. Mas até aí eu acreditei e falei, nossa, isso vai ser muito forte. Aí muda a cena. Nossa. Não, todo mundo. Então, assim, gente, 5 minutos, hein? Sério, gente, eu não consigo não pensar. Imagina o Murray lá com o pé no acelerador já. E Murray, peraí, Sai do caminhão. Will, por favor, ele quer conversar com a gente sobre o quê? Ele tá querendo desabafar. Ele fala assim, que isso, por favor, né, gente? Ou então, ouvindo, beleza, Will. Nossa, a gente gosta muito de você, te amamos, tá tudo certo, agora vamos? Sabe, eu não consigo pensar nessa galera toda aceitando. Não, imagina o Mike e a Nancy, né? A Nancy, que talvez seja um pouco mais distante, fala assim, tá bom, cara, legal, minha irmã tá morrendo. Tá cética, né? Minha irmã tá morrendo lá, cara, que bom. Depois eu te dou um abraço, mas vamos primeiro sair. Eu acho uma pena, porque em vez de falar das pessoas mais próximas, nossa, vamos extrapolar, colocar no círculo de amigos mesmo e tal, e esquecer os 5 minutos, mas beleza, a gente entra na emoção. Quando botou aquela galera toda 8 desfocada com cara de bunda no fundo, eu não consegui. A gente riu. Eu acho triste, porque eu sei que eu vi hoje que o Noah, que é o ator que também é gay, ele se emocionou na cena, que foi um negócio que demoraram horas pra achar o tom certo. Eu acho uma pena porque era pra ser um negócio incrível, importante, sabe? De novo. Então, assim, desse discurso, a minha percepção é que, assim, tomara que esse momento outdoor, vou chamar assim, porque pra mim foi um momento outdoor, né? Não foi um momento sério, foi um momento outdoor pra chamar atenção pra uma coisa específica. Tomara pra quem precisa ouvir essa mensagem tenha escutado. Tenha atingido da forma certa, né? Exato, porque acho que pra quem tá no outro contexto, essa cena não impacta, e eu acho que pra quem precisaria ser convencido de alguma coisa, também não impacta. Eu acho que essa cena foi feita pra quem compartilha ali dentro. Tomara que pra esse pessoal tenha sido muito bom. Porque ambas as declarações, de pessoas próximas ou não. Pessoas que se emocionaram de forma grandiosa com a cena, porque se identificaram ou por elas mesmas ou por alguém que elas convivem, né? E se emocionaram muito. Vi pessoas que são da comunidade, mas não acharam que foi coerente como seria e tal. Se passa mensagem errada ou não, aí eu já acho demais. Acho que vocês podem comentar aqui melhor que a gente. Eu quero ouvir. Eu realmente também quero saber, porque eu sei algumas visões próximas a mim, mas eu queria saber mais pessoas sobre isso. E vi, obviamente, as pessoas, como eu não vi na primeira parte, metralhando porque a mensagem, porque não sei o quê, porque a Netflix. E, gente, o personagem, ele tá ali dessa forma desde o começo. Então, isso não mudou. Então, por isso que eu acho que, às vezes, a forma de comunicar que deu uma escorregada, entendeu? Faltou o roteiro crescer pra isso e colocar as pessoas certas na sala. Eu acho que teria me convencido muito mais. Eu acho que da sua primeira pergunta é isso. Pra mim, o principal ponto... Lembra quando eu falei quando a gente assistiu os primeiros quadros? Eu falei assim, eu queria ver eles entrarem no clima, porque acabou lá falando, ferrou, o mundo tá acabando, vamos pra treta, agora vai ser guerra com Vecna. E daí começou os primeiros 4 episódios, que eles fizeram bem devagar o crescimento até o 4º episódio pra falar, agora vamos entrar pra guerra. E daí agora de novo caiu, só que caiu nos 3, não subiu ainda. Terminou o 3º episódio, o 7º episódio, terminou ele e não subiu de volta pra guerra. E eu acho que isso, eu culpo muito esses discursos. Todos os episódios tiveram discursos, todos focaram muito em discurso e quebraram um roteiro pra mim, na minha impressão, pra falar sobre discurso. Então pareceu um pouco cumprir, eu vou chamar de agenda dos discursos. Todos os personagens precisam do seu momento de falar agora e aparecer, porque no próximo vai ser o final e vai acabar. Eu acho que realmente é uma coisa complicada. Eles estão tentando respeitar a construção dos personagens no sentido de vamos dar um closure, né? Um fechamento pra todos eles. Isso é legal. Só aí eu vou falar então um pouquinho do que eu me incomodei, que foi... Não é que foi diferente, mas foi um pouco diferente do que te incomodou. Que na hora eu não senti esses discursos. Você falando agora, eu até entendo, compartilho da opinião aqui e ali. Mas o que me incomodou enquanto eu assistia, foi justamente a outra parte do cadê o clímax? Eu sei, gente, que não vai ter morte o tempo todo. Não precisa ter morte o tempo todo. Não é questão disso. É clímax emocional. E tivemos aqui alguns momentos, por exemplo, me emocionei na cena extremamente mentirosa, mas me emocionei da Karen, que foi andando quebrada, quase morreu, até lá pra jogar o negócio pra explodir, pra salvar as crianças no hospital. Eu sei que é mentiroso, mas o negócio da mãe tentando salvar, ele tava assim, nossa, que cena mentirosa, e eu tô chorando mesmo assim.
Assim. A minha cena é que pra mim a cena foi assim, né? Eles estão lá os três com a música mó alta chamando a atenção dos Demodogs. De repente explode tudo e a Karen salva. E daí aparece ela entrando. Só que aparece ela entrando coxa, né? Andando bem devagarzinho e gritando: ai, que dor. Ela é sorrateira essa aí. Então eu fiquei É que a imaginando Kate Bush como tava é que ela cantando fez muito alto. como é que ela fez tudo aquilo? Ninguém prestou atenção, mas daí quando o tanque tá girando no negócio, eu não sei, a cena foi muito estranha pra mim. Eu não ligo pra essas cenas, eu me divirto. Uma das partes minhas dos anos 80 são os filmes trash. Exato, Então eu não ligo, exato. eu me divirto com essas coisas. E essa pra mim não coloco como um ponto ruim, só coloco como uma diversão diferente dessa. Você se emocionou e eu É. Então, assim, eu tive momentos de emoção, de verdade tive. Mas eu acho que o que você chamou de cumprir a agenda dos personagens, pra mim, parece que eles pegaram assim, abriram, falaram assim, o que falta a gente explicar? E foram cumprindo checks. Exato. E a minha sensação ao assistir, e eu não tô dizendo que eu sou super inteligente, muito pelo contrário, mas assim, eu achei que as coisas acabaram sendo muitas vezes óbvias. E eu sei que Stranger Things não é aquela série que surpreende o tempo inteiro, não são plot twists a cada segundo, mas tivemos várias reviravoltas enquanto assistíamos, e agora eu não sinto isso. E eu sei que a gente tá acostumado muito com essa coisa de choque, e tudo muito rápido, impressões, rede social, eu sei que mexe com a gente, mas eu não acho que o problema é esse. Eu acho que o roteiro realmente tá sendo, ele vai abraçando tudo, e ao mesmo tempo a história parece que não avança. Tivemos, afinal, a grande revelação do que é o Upside Down, né? O que é aquela parte de Hawkins congelado, do buraco de minhoca. Então, E eu meio que acertei, hein? Parabéns! É Só pra verdade. lembrar, é eu verdade. falei que era um mundo entre mundos. É Pra quem verdade. viu o outro episódio, mundo entre mundos. Então, assim, foi uma grande revelação boa. Mas até isso eu não senti tanto, porque eu tava tão exausta de vários nadas acontecendo que quando chegou a grande revelação, eu vi pessoas falando que, porque de repente colocaram coisas científicas numa história que é de fantasia. E aí eu faço um adendo. Eu preferia que não tivesse falado também, mas não ligo. Mas sabe o que acontece? Eu prefiro poucas explicações, mas eu acho que a explicação tinha que acontecer sobre o Upside Down de alguma forma, porque eles foram situando. Mas a crítica à ciência, pra mim, não faz sentido, porque a ciência tá lá desde o primeiro episódio. Tá desde o primeiro, A são os Eleven era um nerds. teste. Não, eles são os nerds que tem o Sim, professor. com física. Inclusive, entra o professor, né, agora, ele virou parte da gangue, o professor, né? E o buraco de minhoca, ele é citado há muito tempo. Sim, sim. Eles falam É besteira. sobre coisas de pegar o papelzinho, furava e explicava as coisas e tal. Foi Então, assim, mesmo. a ciência tá desde o começo. A gente assistindo, até falei, quando botou o negócio lá na rola, eu falei, Matrix, pra mim, assim, tem referências Muitas visuais. Não, que você falou, Lé, quando a gente tava assistindo, esses 3 episódios foram também um checklist dos Duffer É. de todas as coisas que eles gostam. Quais Eles colocaram, faltam? tá lá, a Matrix foi, Dark tá lá na matéria. Eles foram ticando todas as coisas que eles queriam. Teve Melon, teve Senhor dos Anéis. Teve Melon, verdade, é verdade. Então teve isso, você falou, teve dos Goonies de novo, né, do negócio da luneta. Da luneta dela, a marquinha, é exatamente a cena do Goonies olhando as ilhas, só que invertido, né? Em vez de você olhar pra onde você tem que ir, ela tem que ter onde eu tenho que estar olhando, né? É Pra isso. descobrir o ponto. Isso a gente vê em outras obras e tal. Eu gosto muito das obras de Stephen King por causa disso. Que eu chamo, você sempre fala, a causalidade do Stephen King é muito boa. Ele não coloca nada na história que não vá refletir num evento posterior. Então, às vezes, é uma ceninha besta que reflete numa outra, que só por causa daquilo que daí, 40 minutos depois, 1h30 depois, aconteceu algo gigante, só que tá tudo conectado com aquela cena lá do Bob Esponja calçando borboleta lá. A água viva, na verdade. Stephen King é uma das maiores inspirações dele, inclusive. Então, e eu acho que eles fizeram isso, só que daí vamos fazendo um traço com Matrix, a história original dele, o porquê que as máquinas usam os humanos, eles falam da pilha, né, que eles usam os humanos como energia, mas na história original é na verdade para usar nosso cérebro como capacidade de processamento. Só que acharam que ia ser uma explicação muito difícil pro público e tiraram e transformaram em pilha porque fica mais fácil de mostrar, tanto que ele saca a pilha para mostrar. E isso é uma coisa que eu vi muito nesses 3 episódios. Facilitação de explicação, você diz? E eu vou dar exemplos de porquê. O problema do que eles fizeram aí foi chamar um pouco a gente de burro, sabe? Eu acho que eles subestimaram a galera que assiste um pouco. Então, eu vi Tudo gente tinha dizendo que é explicação. sintoma de geração, porque as pessoas hoje estão assistindo com celulares nas mãos, então tudo tem que ser extremamente faz sentido, positivo, pode porque ser. ninguém presta atenção de verdade, assim, na tela, não sei o quê. Até acho que isso pode ser um fator, mas eu me pergunto se isso é verdade, se isso foi pensado, o quanto
essas grandes obras não estão se jogando nesse problema, porque é um problema. Exato. E daí eu vou te dar exemplos concretos que falam isso dentro da série. Primeira cena, a Robin explicando que todo mundo tá na mente do Vecna. Ela pega 3 discos e coloca numa caixa. Você não ia entender aquilo, o que ela tá falando, se ela virasse e falasse, não, os 3 estão na cabeça do Vecna. Pra que os discos? Sabe o que eu acho? Eles tentaram fazer uma formulazinha também, porque Stranger Things sempre foi isso, de pega papel, Visual. né? É muito visual. Então Foi acho que eles muito quiseram visual. trazer um pouco dessa Só fórmula. que em 3 episódios eles fizeram mais uma vez. Eles fizeram de novo com o Steve lá com a mola. Foi a mesma coisa. Foi uma forma visual de explicar alguma coisa que eles já tinham mostrado a conexão entre os dois mundos. Dava pra ver. Talvez não precisasse da mola. Eu acho que seria até talvez mais interessante só uma narração do Steve e uma animação mostrando meio que se colocando pra gente imaginar visualmente, mas não precisa colocar o personagem falando tanto assim. Ele tem toda a razão. É que ali, no caso, eles queriam dar um up pro Steve, né? Finalmente um plano dele. Então acho que foi muito legal. Foi. Mas, então, entende? Então tem muitos momentos de explicação ali que eu acho que não precisava, não é o foco da série, e daí pra mim vem as duas coisas ali que vem pra matar um pouco também. E uma você vai concordar e eu vou deixar você falar. A 8. É porque eu era a pessoa que tava, toda vez que aparecia 8, eu ficava, sai, 8, sai. Aí ele ria de mim, porque não dava pra mim, gente, não dava. Era eu e o Hopper, aparece a 8, ai, 8. Não dá. Tá até anotado ali, ó, 8 deprê, porque é o que ela faz na série, ela traz aquele ar de depressão. Eu estava cética quando ouvi dizer que a 8 poderia voltar pra última temporada. Quando a 8 apareceu, eu falei, vocês viram, meu Deus, não, 8 não. Aí até você falou É a pior temporada, eu acho. Vai que, até agora pra mim também, assim, também, sabe? Não vai que ela então tem um uso bom. Gente, não, agora, se ela tiver um uso incrível no último episódio, pra mim já não justificou. Porque ela chegou pra ficar repetindo o tempo todo que ela e a Eleven têm que desistir da vida, basicamente. E por que eu acho isso um problema? Primeiro, porque já é algo que, se você pensar, você já conseguia supor que a existência de pessoas com poderes que são estudados o tempo todo por exército, cientistas, não sei o que, é uma questão, é um problema. Então a Eleven nunca poderia viver em paz. Isso tá em várias obras, tá em X-Men, tem tudo. A existência dela ser um problema não é algo que surgiu só porque a 8 acordou e resolveu pensar nisso. E aí ela ficar dizendo isso por vários episódios até o derradeiro, né, o momento final, eu acho que inclusive perde qualquer impacto de um momento final ela chegar pra Eleven e falar, Eleven, agora é a hora. A gente não pode mais continuar. Sabe, se isso acontecer, já perdeu o impacto, a menina não para de falar isso 20 vezes. E se a Eleven na hora falar assim, não, eu vou viver mesmo assim, ou se a 8 se sacrificar, já não ligo mais, porque eu tô com ódio dessa menina. E o que você falou, várias vezes. Ela aparece no primeiro episódio, já no 5º episódio, falando lá do sangue do Harry. Então ela já fala com aquela cara assim. Daí ela fala de novo quando ela coloca a ilusão pra Eleven no 6º episódio. E ela fala de novo quando as duas estão lá dentro da banheira, né? Dentro do espaço preto lá. De novo pra Eleven falando, a gente tem que se matar. Nossa, né? chato. Então, todos os momentos que aparece ela tá deprê. Pra mim é pra criar mais uma intriga. Porque como se a gente já não tivesse suficiente. Já não tem o Vecna querendo acabar com o mundo. Já não tem a Sarah Connor querendo acabar com o mundo. Já não tem os nossos amiguinhos querendo salvar o mundo. Agora tem que colocar mais um negócio, um terceiro, quarto plano. Eles querem colocar ali, uma coisa assim, será que a protagonista vai morrer no final? Será que ela não existirá mais? Não sei o quê. Gente, essa já é uma preocupação das pessoas, do público. As pessoas já estão desconfiando que Eleven vai acabar morrendo há muito tempo. Nesse ato todo de pausa pra última temporada. Se não for o Hopper que tenta se matar o tempo todo. Exato. Então, assim, eu acho que não precisava, não tinha necessidade. Ou, quando ela surgiu, ainda falei assim, pô, ela tem uma habilidade legal, então vai que ela usa. Não usou pra nada, a não ser tentar manipular a Eleven até agora. Foi bem ruim, Por favor, foi bem gente, fraco. que coisa horrorosa. Horroroso. E pra fechar as coisas ruins, pô, você tem mais alguma? Ou posso falar uma? Então, deixa eu até... Pode falando enquanto eu vou colando ali. Eu vou falar a última cena. Pra mim, a última cena foi muito... Assim, não foi nem trash. Porque não da invasão na base militar. A invasão da base militar. Cara, desculpa. Aquele bando de adolescente entrar daquele jeito. E daí a Sarah Connor vir com a arma e olhar e não atirar. Eu falei pra você, não é... não, tá. A Sarah Connor tava ali. Dr. K. É que eu vi gente falando assim, não, a Nancy era inspirada em Sarah Connor. Até minha amiga também falou isso. E eu falei pra ela e falei pra você na hora. Eu falei assim, que isso? Nancy virou o Rambo? John Rambo? Porque assim, só John Rambo pra ver um monte de militar atirando contra ele. Ele tá. Porque Nancy é maravilhosa com arma.
E Stranger Things tem várias mentiras de entra na base russa, sai da base russa, e crianças contra russos. Tem um monte de mentira. Mas ali, eu entendo que a Nancy é overpower, mas... Não foi nem o Rambo. Foi o Rambo via Charlie Sheen dentro do Top Gun. Não, é o Rambo tipo 4, que ele já tá assim, pra todo lado, assim, ninguém mais pede. Não, o primeiro ainda tem um pouquinho mais de verdade, o segundo, o terceiro, é 4 pra cima, assim, é esse Rambo. E daí essa cena, pra mim, não dava pra descer. Mas, pelo menos respondeu uma das coisas que a gente falou também antes, que eu falei, pra mim, ainda vai aparecer o que a Sarah Connor quer, né? O que a Dr. K quer. Mostrou que ela tá vai mostrar que mentindo, manipulando. Ela tá manipulando. E isso deixou claro. Então, talvez o cara que... também. Foi. Então, talvez aquele cara que herdou o cabelo do Will lá, o soldadinho que herdou o cabelo do Will, talvez ele faça alguma reviravolta no final de, tipo, ele ir contra a Sarah Connor e libertar as crianças no final. Se eu fosse chutar, eu ia chutar alguma coisa do tipo. Super clichê e esperado essa cena. Porque ela vai pra cima dele. Dele chegar e falar pros outros, morreram. E aí a Eleven consegue viver como o Jamie, sabe? Entendeu? Então, eu acho que pode acontecer alguma coisa. Nossa, se acontecer isso, depois a gente pega esse Na hora que a Sarah Connor pega ele e começa a dar bronca na cara dele, falando, eu sou uma cientista, mas ela vai lá super militar em cima dele, eu já imaginei, esse cara, eu acho que vai se rebelar contra ela no final. Porque senão, por que razão o exército pararia de seguir ela? Só se o 8 Nossa, mas não, ninguém vai convencer as duas a se aguentar. matar, mas acho que Nossa, não ninguém vai aguentar. Deixa ela acontecer. fazer sozinha. Nossa, vai embora. Vai embora. Chata. Gente, eu acho que tem um problema muito grande também de marketing feito na série. Ao mesmo tempo que sobe o hype, Enorme. os caras, além de subir a nossa expectativa, eles falam demais. Eles ficaram dizendo o tempo todo, e eu comprei a ideia, porque eles sabem o quanto eles mexeram com a gente em diversas cenas, principalmente na última temporada, Running Up to the Hill, Ed falecendo, sabe, várias coisas, até mesmo a morte do Bill, do Bob, todos eles, do Billy, do Bob, todos eles tiveram muito impacto, que são mortes, mas outras cenas foram muito fortes e vai ter a cena mais emocionante de todos os tempos. Eu queria muito saber que cena Marketing deles antes de lançarem essa cena. que cena que eles estão dizendo que era. Porque eu entendo que tiveram micro-emoções, mas na boa. E não é um problema, não precisa bater também a melhor cena de todos os tempos. Não é isso. Gostaria Mas não precisa falar. Exato. Gostaria que a última temporada tivesse a maior cena de todos os tempos? Gostaria. Tomara que tenha ainda. Mas se não tiver, não é esse o problema. A questão é que você fica vendendo como isso, e aí quando não tem, é impossível você não se frustrar, sabe? É impossível você não sentir esse problema. Agora, o que eu fiquei muito frustrada, e é uma coisa que eu já esperava, mas assim, parcialmente, porque foi só um pouquinho, foi eles colocarem um negócio, eles puxar. É que eu fiquei meio azeda com o negócio da peça do musical lá ser abordado. Por que é isso? Eles pegaram muito pouquinho eles pegaram muito pouquinho até agora, que foi só do Henry, a memória que a Holly e a Max entram, que é na caverna, que é o momento basicamente no musical que ele conseguiria as partículas lá do mundo invertido, ou que seja da dimensão X, e daí ele vira a pessoa cheia de poderes telecinéticos que ele depois vira, a criança, depois o adulto. E isso tá lá, só não mostrou a maleta, porque provavelmente vai mostrar no último episódio o que era a maleta e por que era um trauma, não sei o que lá. Só que isso me dá um pouquinho de nervoso, porque pra mim não é minimamente qualquer surpresa. Mesmo que eles façam mudanças daí pra frente, a não ser que seja a mudança, e aí, beleza, me surpreende, eu fico chateada de uma super revelação eu e metade da internet já saber que ia acontecer. Porque tem uma porcaria de um musical peça. dando spoiler. Gente, eu acho tão errado isso, sabe? Foi estranho, tão errado. Eu não tenho esse spoiler, eu não assisti. Ela sabe ou não. Vocês guardam tantas 7 chaves dos negócios dos spoilers e vocês fazem uma peça que dá spoiler do final? É sério isso? Então, assim, eu fiquei um pouco frustrada. Eu sei que sou eu, que eu não gostei. A galera adora acertar a teoria e tá adorando, que pegou, nossa, peça, referência. Eu fiquei azeda mesmo com isso. E quando apareceu de novo, eu falei, não, lá vem esse musical de novo, essa peça de novo na série. Então, mas não sei, pode ser que eles ainda andem com isso, não mostraram ele abrindo a maletinha, ainda não... Eu acho, inclusive, que o negócio que a galera tava dizendo que na série é muito assim, o Henry, ele é controlado, ele tem um amor, na verdade ele é bonzinho. Eu acho que isso não vai acontecer, porque não tem mais espaço de tempo pra isso acontecer. Não sei, apareceu ele escoteiro tentando salvar o cara e levando tiro, né? Então, não sei. E acabando com a cabeça do cara, até que ele foi o psicopatinha. Foi verdade, psicopatinha ali. Pode ser que até tenha uma mini redenção, e eu vou revirar o olho com raiva, mas tudo bem. Mas eu não acho que ele vai...
ele é o vilão final. Porque eu ia voltar, inclusive, só no negócio da ciência pra dizer o seguinte: o que tem de fantasia, e tem muita fantasia, é uma ficção fantasiosa / científica, sim, mas tem muito da fantasia na visão dos meninos pra explicar o que eles estão vivendo, pra eles e pro mundo. Então o D&D tá muito também, né, enraizado na história, porque os meninos utilizam essas analogias pra poder falar do que eles estão vendo. O Dustin, ele tem inteligência suficiente hoje pra ler o negócio lá, incrível, né? O menino é gênio mesmo. Lê o manual lá do Dr. Brand, ele fala, caramba, entendi tudo. Aí ele ainda explica com um aspecto científico. Essa parte aí que a gente não liga. Tá Exato, ótimo. é a distração que a gente faz. Isso aí, Dustin é maravilhoso. A parte da fantasia também entrou muito pra eles falarem com a gente, com o público, e ali dentro da história com eles mesmos, trazerem um pouquinho de realidade pra esses bichos que... Vai ter vampiro? Ah, não vai ter vampiro. Por que vampiro? Porque a 8 chamou a Sarah Connor de vampira quando ela rouba sangue. Eu acho que foi mais uma referência que eles colocaram através da 8 pra Dungeons and Dragons. Pode ser. Eu acho que é mais uma referência. Eu acho que a Sarah Connor, ela pode estar ali, a Dr. K, né? É isso? Ela pode estar ali, talvez, injetando sangue nela mesma. Sabe aqueles cientistas que faço teste nos outros, mas também faço em mim porque eu quero ser a poderosa? Eu acho que pode. Que, inclusive, talvez ela esteja vai virar tentando... uma grande vilã ali, eu acho maior do que ela é agora. Pô, mas eu não vou gostar se a Sarah Connor for a vilã real e o Vecna não, sabe? Mas pra mim tem que ser o Vecna. Mas e se ela matar a 8? Aí ela é heroína. Tem algumas coisas nessa temporada que eu realmente não entendi, que pareceu um pouquinho de preguiça de fazer a mesma coisa um pouco mais surpreendente. Então, é porque foram muitas coisas colocadas em 3 episódios só, e em vez de construir pra cada uma delas, teve as que tiveram muita naturalidade, que foram as cenas que eu gostei muito, já falo, mas teve as outras que só colocaram. E teve muito dessa, daí acho que esse foi o grande problema. Mas, cara, a briga do Dustin com o Steve, eu tô esperando faz tempo. Né? Nossa, eu tô esperando faz tempo, e esse foi, pra quem tava se perguntando, que ela falou, teve o momento dela se emocionar, e o meu foi esse, o Dustin com o Steve. Eu tava esperando, cara, porque realmente o Dustin tava ali pro Ed, e o Steve ficou de lado, e agora volta e fica. Então eles saírem na mão pra depois se resolverem, eu acho que foi uma construção ótima. Já foi construído nos 4 primeiros episódios, eu falei lá atrás. Alguém sempre tem que pelo menos tentar bater no Steve, né, coitado. Dessa vez foi o Dustin. E ele ganhou, primeira vez, verdade. Lógico, era o Dustin, né, pobre Dustin. Então essa cena pra mim foi muito boa. Até as explicações que foi um pouco retcon do Will construtor e tal, eu achei legal, não desgostei, eu achei que eles encaixaram pra conseguir finalizar a história aí que vai aparecer. Isso aí é outro problema que eu tenho só, que eu acho que eu te falei, que eles fizeram um programa, uma participação num programa de YouTube, num canal, comendo wings, né, asinhas de frango e pimenta, e falando sobre a série, e tiveram 2 trechos, por favor. Beba água. Bebam água. Cristal nos patrocínios. Tiveram 2 trechos que cortaram, eu vi nos comentários, também maldita mania de ler comentários, e um dos, que era trecho que o Noah Schnapp, o ator do Will, dava spoiler. E um dos momentos ele falava... Ele é tipo o Tom Holland, mais ele novo. falou sobre os túneis que o Will tinha construído, então eu já sabia. Aí foi mais uma coisa que talvez seria uma surpresa, eu falei, droga, já sabia. Não, eu não sabia, pra mim foi surpresa. Então, mas todas essas coisas foram legais. O negócio... putz, eles começam o primeiro episódio falando várias vezes do Sorcerer, feiticeiro, sim. coloca lá, e daí eles vão lá e falam assim, eu não tenho poderes se eu não estiver conectado na Hive Mind, vamos queimar um Demogorgon. O que queimar o Demogorgon pra mim não foi ritual, né? Não foi pra mim a melhor das ideias, mas eu não ligo de novo, eu falo, ok, beleza. Tem referência de Frankenstein, né? Verdade, pode ser. Referência de Frankenstein, não. E daí Eles falaram. Eles falaram? Ah, eu não sabia. Que até a Robin fala Frankenstein, sei lá, ela fala... Não sei como é, Frankenstein. E daí o que acontece? Tem mais gente que concorda comigo. Eu achei que minha ideia era original, mas aparentemente tem mais gente que falou a mesma coisa. O nosso amigo Gabriel, beijo, Gá, ele me mandou um reel de uma menina falando a mesma coisa. Ele não é um feiticeiro, ele é um warlock. Não, eu vi porque ele fez um pacto. Então, isso aí também ficou mais gente. Mas, de novo, essa parte não ligo. Eu gosto muito de ver o Will. Eu gostei muito de ver ele tentando invadir a cabeça do Harry e defendendo a Max. Nossa, foi muito de novo, legal. O gestual tá maravilhoso. Eu adorei o gestual dele fazendo as coisas. Eu vou te falar outra cena que me pegou também. O Lucas e a Max. Quando ela sai quando ela e aparece eles de casalzinho,
Ali, cara, quebraram ali. Foi foda. Foi muito bom. Eles regaçaram. Aqueles dois ali regaçaram. É o casal que se acredita, né? Eu vou te falar uma coisa. Acho que no meio de tantas essas coisas que a gente reclama, esses 3 episódios me fizeram gostar mais um pouco mais do Mike de novo. Por quê? Porque agora ele tá se colocando mais como o Mike dentro da parte que ele era, aquele amigo que constrói a ponte entre eles, o coração. Ficou um pouco mais visual pra mim ali. Eu gostei. É porque eles Ele cresceu um quebraram. pouco pra mim de novo. Ele tinha caído muito, agora ele cresceu de novo. Ele não cresceu pra mim, mas eu acho que ele não ficou menos chato porque eles quebraram aquela coisa que é mais chata de... Eles são o centro de tudo. Não só isso. Dele com crise com a Eleven. Eleven, não sei o quê. Né? Eu sei que faz parte, é o drama adolescente, mas o deles me irritava. Durou demais. De uma forma que, por exemplo, Max e Lucas, que também tiveram seus problemas, não me irritaram. Eu acho que Mike e Eleven ficaram chatos mesmo, assim. Uhum. É um casal que, se você olhar de fora, talvez eles não deveriam ficar juntos. Mas enfim, vamos ficar. Eu acho que tem que ficar junto, É brincadeira, é brincadeira. Mas eu entendo que foram 4 temporadas falando muito sobre isso. E agora, acho que talvez... Eu não vou falar que foi a mais legal, mas é que foi uma cena muito legal que aconteceu e que foi melhor do que invasão na base militar. A Holly saindo na porrada com as outras crianças. Adorei. Não, isso e o Derek virando pro Vecna, que ele sabia que era o Vecna, e falando, a sua mãe! Quem te deu esse mapa? Sua mãe! Foi muito bom. Gente, que coragem. Porque depois ele ficou calado porque ele não queria que a família dele morresse. Só por isso. Por ele, a vida dele em risco, o moleque peitou o Vecna como a galera não faz. E daí sai a Holly lá, que tentando convencer a galera, sai na porrada com as outras crianças. Eu falei, eita, precisava. Não, eu achei muito bom porque eu fiquei assim, por um instante, eu falei assim, nossa, não é possível, não faria sentido ela de repente acreditar que era mentira da Max. E ela vai, é verdade, vão, e pá, mete o negócio na amiga dela. Eu falei, caraca. Foi muito boa. Essa cena eu achei legal. Construção, tá vendo? Teve um porquê ela aconteceu tudo isso, enquanto outras cenas não tiveram. Mas eu queria pegar um momentinho aqui, vamos falar um pouco das referências que eles jogaram lá, que foi assim, não sei se foi óbvio demais, que a gente falou, o checklist dos irmãos Duffer. Tá. Então, já vimos uma, você falou, Frankenstein. O Goonies com a luneta, qual mais? Teve o do Melon. Onde que apareceu o Melon, inclusive? Melon foi o professor deles, lá de cima da torre, abrindo o portão dos militares. Melon, né? Ele fala Melon e dá o sinal pra abrir. Que é a palavra pra entrar nas Minas de Moria, né? Daí, Matrix. Pra mim é referência visual de Matrix, gente. Não tem como. A Holly com os negócios com o Vecna se alimentando de alguma forma ali das crianças. Pra mim é Matrix. Pra mim aquilo é Matrix. Muito Matrix. Próximo. O quê? Não sei. Tô aqui refém de você. Dark. Eu não sei se foi referência, mas não sei, visualmente, pareceu inspirado, pelo menos. Ou pelo menos, eu acho que a ideia da matéria ali já existe de outras formas na ficção científica, mas quem fez a produção, a edição visual ali, se inspirou em Dark, porque ficou muito igual. Parecido. Ficou muito parecido. Muito. As roupas que eles estão usando também vem. Então você falou de Rambo ou de Sarah Connor, de Alien. Uma grande referência ali pra mim também são as roupas deles também, que é um estilo muito anos 80 de filmes de gangue. Você olha, pega, por exemplo, eu não sei quais as exatas referências eles usaram, mas eu acho que o mais clássico, Garotos Perdidos. Sim. Que tá muito ali, né? Então, foi um checklist dos irmãos Duffer de colocar coisa. Teve mais coisa aqui? Eu não sei, eu tô aqui meio só indo. Eu nunca lembro de última hora, então, infelizmente, vou ficar devendo. Pô, mas lista aqui pra gente o que mais vocês viram. Eu achei que teve muita coisa que eles quiseram colocar visualmente pra gente de referências deles ali dentro. Até porque eles sabem que as pessoas ficam brincando com isso na internet, assim. Fazem videozinhos de olha a referência, lado a lado. Então, além de ser uma coisa sentimental pra eles, sem dúvida, isso também faz gerar o assunto sobre Stranger Things, sabe? Quais referências tinham naquele episódio. Então, eu acho que é uma somatória das duas coisas. Fora o que a gente tá chutando aqui, que é eles, assim, vai acabar, vamos colocar tudo que falta, porque a gente gosta muito. Assim, gente, num saldo geral, o que eu gostei, a Holly pra mim é uma boa personagem. Eu acho que a cena dela com a Max ali realmente dá vontade de você empurrar as duas e falar, vai, gente, corre, só vai, se vira. Max, pelo amor de Deus. Eu falei pra ele, se a Max, ela vai andando depois ainda, né? Ela vai devagarzinho. Eu falei, se fechar aquele portal com ela de novo, morre, Max. Eu não aguento mais. De verdade, não dá. Voltar. Chega, por favor. Tá andando. Então, assim, tirando isso, eu gosto a Max, acho que foi uma das boas coisas da temporada até agora como um todo. A Holly, sem dúvida, foi uma personagem praticamente uma adição, né? Porque antes era um bebê, que parecia aqui ali de fundo de tela. Então, a Holly foi uma adição...
muito boa também. E tá existindo, finalmente, independente da Nancy também, e eu acho isso bom. O casal ali, acho bom que o triângulo amoroso, pelo menos até agora, finalmente deu uma esfriadinha. Ninguém mais quer saber se Jonathan e Nancy vão ficar juntos ou não, por enquanto. Então, oficialmente, eles não estão juntos. E eu espero que agora caminhem independente desse sentimento, que era uma coisa chata, que ninguém mais estava aguentando. Quer dizer, eu sei que tem uma galera que torcia por eles, sempre tem, óbvio. Mas, assim, pra mim foi bom que saiu. A cena foi protocolar, ela tinha que acontecer. Acho bonito, na verdade, se você for olhar fora daquela situação, que eles estavam derretendo naquele cenário. E que pra mim eles deveriam ter derretido junto, caído no buraco, assim, por acaso, só ali não caiu. Tirando todas essas mentiras que a gente passa pano porque é Stranger Things, isso acontece sempre, né? Conveniência de roteiro. Eu acho que se pensa assim, eles conversando, não ficou muito claro. É bonito eles falarem, nossa, detesto aquela banda que você gosta. Caramba, eu não gosto disso que você né? faz. É maduro. É falar a Relacionamento é verdade. É falar a verdade, comunicação. Acho que faltou uma comunicação um pouquinho mais clara. Mas fora isso, pelo menos pro público. Mas assim, é bonito pra eles ali, eles assumirem que não estão mais encaixando. Não, meu problema não foi com o discurso em si, foi com a construção para ele. Exato. O problema só é que meio que encaixou, de novo, foi protocolar. Tem que acontecer. Onde que vai ser? Vai ser aqui. Mas teve coisas que eu gostei, como eu disse. O Derek, no seu pouco momento, brilhou. A Holly, a Max. A Eleven tá apagada de propósito, claramente, porque ela sempre foi aquela que brilhou e salvou todo mundo. Eles estão tentando deixar os outros personagens agirem para que ela tenha, com certeza, o seu momento de brilhar no último episódio, né? E o desfecho dela que será revelado. A 8 a gente ignora, né? Que já falamos até muito dela. O Hopper, ele tá sofrendo um pouquinho ali, tentando se sacrificar, tentando se encaixar naquele papel ali de quem quer salvar a filha, mas quer salvar o mundo também, e tá meio se doando mais do que nas outras temporadas, assim, de desistência, mas é meio heróico, né, o pensamento dele, não tá muito carismático como ele sempre foi, mas tudo bem, eu acho que também faz parte do contexto. No geral, a galera ali, os jovenzinhos, o Will, tirando a questão da construção do diálogo dele com todo mundo, tipo o Murray também, que não precisava, o Will, eu acho que ele tá finalmente tendo seus momentos de brilho merecidos. E o moleque destrói na tela, viu? Esse moleque destrói. Tinha muita Tomara gente... que ele consiga desvencilhar o ator desse papel de Will pra fazer outras coisas, porque eu achei que ele tá... Então, muita gente critica o Noah como ator, mas pra mim, quando ele deram momentos pra ele brilhar, ele brilhou muito, Eu achei que ele mandou muito. Ele brilhou muito. O Will tinha aquela cara de coitado, porque o roteiro era de Will coitado. Sabe, agora que veio o Will fodão, assim, o Will... Nossa, eu achei que ficou muito bom. Demais. Ficou muito bom. Eu acreditei, sabe? Ele contra o Vecna, eu acreditei que ele tava se esforçando mesmo e quebrou a perna porque ele realmente deu tudo de si. Depois o Vecna até respira e fala, sai. E ele sai, né, jogado Essa cena fora. É muito legal. É muito boa. Adorei. Eu adorei porque realmente faz sentido o Harry, né? Ele, tipo, ele respira e ele fala, sai, moleque, vai embora. Então, assim, ele eu tava distraído. Eu sou, exato. Eu tava aqui fora das coisas, não prestei atenção, mas eu sou o dono disso aqui. Então, até isso ficou coerente. Então, eles sabem fazer coisas coerentes e bem feitas. Só que ali que dão umas deslizadinhas, mas o saldo pra mim continuo gostando de Stranger Things. Não acho que nenhum desses episódios foi ruim tão quanto o episódio da 8 introdutório dela. Pra mim, esse é o pior episódio. Lá atrás, da segunda temporada. Esse é o pior episódio de todos os tempos, que a gente podia deletar e jogar fora. E a 8 não tinha voltado dessa série agora, se não existisse esse episódio. Tem esses altos e baixos, ou talvez uma zona meio média, muito grande pra um momento que pra mim tinha que estar no ápice. Sabe? Pra mim, a grande questão dessa temporada é que faltou eles apostarem que a gente já sabe muito sobre Stranger Things e falar, vamos pra guerra. Agora, tá vendo? Mostra aqui. É uma conexão, é um wormhole, tá aqui, e vai mais ação, mostrando as coisas, não sei o quê. Coloca as resoluções que você tem que resolver no meio dessas coisas, mas aposta que agora é guerra. Já foram 7 de 8 episódios e eu não vi a guerra ainda. Eu vi batalhinhas. Deixar pro último episódio. Acaba a temporada com ele realmente dando as mãozinhas na sessão mediúnica e ele começa ali o negócio. Então começou. Vai começar a juntar os mundos e o que a gente vai ver na próxima temporada é eles lutando contra esse tempo na mola lá do Steve pra conseguir, né, chegar no outro mundo e impedir o Vecna. Dito isso, que eles vão fazer o último episódio pra explodir. Mas eu acho que o problema mesmo da temporada é isso que a gente falou. Demorando demais pra engatar nas coisas, explicou, trouxe uma grande revelação e ela ficou um pouco perdida no meio de outros problemas que as pessoas naturalmente maximizam. Infelizmente, ódio grita mais do que coisas boas
boas. Agora, eu acho que o último episódio tem como concluir bem. Não acho que é eu tô super perdido. empolgado Pra mim, ainda. eu também. Pra mim é Ano Novo e Stranger Things. Eu ainda tô super na empolgação, na vontade de assistir. Eu acho que tem como finalizar muito bem, apesar de qualquer coisa aqui. De novo, eu não concordo com as comparações de que é Game of Thrones. Game of Thrones fez o contrário, destruiu personagens na última temporada, pegou construção assim, ó, e não trabalhou demais. Pegou, amassou, jogou fora e pegou uma outra parte, uma outra página pra escrever. Então, assim, é completamente outra coisa. Eu sei que a gente usa Game of Thrones de parâmetro pra falar que não gostou de um final, mas vocês esqueceram que foi Game of Thrones. Vocês esqueceram. Eu tenho um pouco de medo das revelações sobre Henry. Eu não quero Henry sendo um coitado, só isso. Agora, fora isso, eu tenho expectativa de que vai ser um bom final. Mas, em geral, pra mim não é uma má temporada. Só não é o que eu esperava da última, até agora. Terminou ali. Quer pegar? Podemos. Então, pra fechar aqui, falamos tanto e vamos ver aqui que deu até tempo de acabar o nosso inimigo. Aqui, ele, o Vecna, que vai para nossa coleção agora aqui atrás também. Nosso cenário. Vecna, estilo. Vai ter mais detalhes pra quem quiser ver detalhes e como foi o processo e coisas a mais da impressão. Vai ter lá no nosso Instagram. É só seguir @sidequest_lab. Mas, Vecna ainda precisa revelar alguns dos seus segredos. Mais alguma coisa a acrescentar para este nosso final sobre esse volume 2 Sim. tão polêmico? Uma coisa, eu quero terminar igual o episódio anterior e fazer igual a Netflix de novo e esqueci a família do Derek. Família do Derek. Fora. Não, Vecna lembrou. É, Harry Vecna lembrou. Ninguém mais lembra, eles estão lá presos lá no como é que é o nome disso? Celeiro até agora. Vamos ver se o Netflix vai fechar o seriado com a Erika sendo presa. Porque ela envenenou eles. Porque ela envenenou. Foi ela que Eles vão estragou saber, ele. né? Não, o Derek tem que O que voltar e aconteceu com a falar. família? Não chamaram a polícia. Não precisa... Acaba o episódio, é igual a Não, é Netflix. tudo bem, tudo bem. É isso, gente. Até a próxima. Se inscreve aí embaixo. Se inscreve. Até a próxima. Tchau.